Não é a primeira vez que aqui são mostrados trabalhos do Paulo. Ao longo dos anos já aqui passaram curtas e seus documentários, uns de maior, outros de menor duração. E podem crer que o Paulo tem sempre algo interessante a dizer sobre os seus filmes, sobre os filmes dos outros, no fundo sobre a história do cinema. Os Western Spaghettis, apesar de serem feitos por realizadores italianos, eram gravados em Almeria, no sul de Espanha, bem próximos daqui, menos de 1000 km. Nós estamos naquelas paisagens de desertos áridos. Uma coisa muito engraçada é como o Western Spaghetti, que é um exploitation, perdoem aqui o inglesismo, é um exploitation do western americano, e como com o sucesso da trilogia dos dólares, foi um sucesso tremendo naquela altura, os americanos começaram a vir à Almeria a gravar. E começaram os americanos a copiar aquilo que os Western Spaghettis faziam. Então isto foi aqui uma pescadinha de rabo na boca. E aqueles grandes atores como o Burt Lancaster, o Gene Hackman, o Lee Marvin, aqueles grandes atores daquela época, tentaram todos ir buscar uma fatia daquele bolo. Porque perceberam que estava ali uma mina de ouro por explorar. E um dia decidi ir verdadeiramente lá àqueles locais, qual peregrinação, visitar alguns daqueles cenários que eu achava que só existiam no celuloide, não é? E de repente, quando chego lá, quebra-se a quarta parede e eu estou, de facto, naqueles locais. O tempo alterou-os, mas há muitas coisas que permanecem lá iguais. Eu não tinha qualquer intenção de fazer este documentário. Eu queria apenas retirar algumas imagens dos locais para criar alguns clipes, alguns conteúdos para colocar online nas redes sociais. Mas quando chego a casa, começo a ver todo o material que eu recolho e depois da experiência que eu tive naqueles locais, eu senti que tinha uma história para contar. A minha família foi comigo, fomos de férias, não é? E a minha esposa pensava que ia para um destino turístico de praia. No entanto, ela foi arrastada pelo deserto de Tabernas. E no deserto de Tabernas, sob um calor tórrido, tivemos já experiências, os nossos meninos adoraram, a minha esposa não, nem por isso. E eu chego a casa e eu começo então a perceber, ok, eu posso fazer daqui a alguma história, e se esta parte não foi planeada, eu para continuar a contar esta história, eu agora tenho que fazer algo planeado. Então, eu para compensar a minha esposa, o facto de ter arrastado pelo deserto, ok, ela começou-me a falar de virmos ao mundo de férias, e eu, porque não Itália? Já agora, porque não Roma? E já que estamos em Roma, porque não Cinecittà? Paulo, queria-te agradecer pelo filme e dar-te os parabéns. Obrigado. Sérgio Leone, onde quer que esteja, está muito agradecido por a homenagem. Espero que sim. A paixão dele pelo cinema está em síntese da tua paixão, enquanto realizador, enquanto cinéfilo. De facto, é uma grande homenagem. Queria-te perguntar, no meio das férias... Eu não sei se reparaste uma coisa, desculpa. O chapéu que eu estou a usar, apesar de agora ter um outro, mas foi o que tu me ofereceste, está muitos anos atrás. Queria-te perguntar, no meio desta aventura, apesar de estares com a tua família, se tu tinhas como é que te preparaste a nível de shot list, a nível de rodagem, antes e no próprio dia, enquanto estavas lá a fazer este... Não houve propriamente essa preparação, porque eu não ia fazer um documentário, eu não ia fazer isso. Como é que eu tenho de explicar? Eu já conheci os filmes de trás para a frente, porque já os vi dezenas de vezes. E então eu sabia que havia sítios locais que eu queria perceber se ainda existiam, ou se havia um resquício sequer da existência deles. Ou se não existiam todo. Então eu tinha aqueles frames que eu fui tirando e eu vou estar nesta zona, seria tão fixe se eu encontrasse este sítio. Alguns sítios estão, o Daniel sabe isso melhor que eu até, alguns sítios estão bem identificados, até com localização GPS, mas mesmo assim, chegando ao local, não é fácil de identificar o sítio, precisas ter referências. A referência melhor é a linha do horizonte.
ou então construções arquitetónicas que não tenham sido demasiado alteradas ao longo dos anos. E 60 anos altera-se muita coisa. Então eu parecia um maluquinho a andar de carro nos locais à procura de referências de linhas do horizonte. E estes mates que vocês viram das cenas com a atualidade são aqueles que funcionaram melhor, porque eu tenho muitos outros que não. Depois, quando chego a casa e vou tentar comparar, não casavam bem, então não os usar. Mas era o meu filho mais velho que andava com o iPad a dizer: olha, ali está ali uma coisa que eu acho que é. Está ali aquele pico da montanha que parece esta cena. E éramos todos, foi um projeto familiar, não é? De alguma forma, foi um projeto familiar que eu consegui influenciar os 2 miúdos, a minha mulher não tanto, como vocês perceberam, mas foi, para eles foi uma aventura inesquecível, para mim também, para a minha mulher não tanto, mas divertimos imenso, e foi o que eu retirei desta viagem, foi a diversão que o prazer que me deu. E depois, se eu fizesse alguma coisa com aquilo ou não, isso era irrelevante. Houve algum cenário, algum local que quisesses mesmo visitar e não tivesses conseguido? Não, mas posso dizer que o sítio que eu mais esperava e guardava ir foi o que mais me desiludiu. Que foi, não sei se a dúvida que eu gostava de perguntar, não, mas houve um sítio que eu não consegui ir a todo lado. Tinha que ir à praia de vez em quando, senão a Rosa matava. Mas é Rodalquilar. Rodalquilar é uma aldeia mineira. Muitos filmes foram lá. Solar Babies. Solar Babies, sim. Seria que vocês. Há aqui um vídeo de Solar Babies. Tem que gravar um podcast de Solar Babies. Melhor filme de sempre. Eu acredito que não consegui ir lá, mas é uma pequena aldeia mineira onde gravaram muitas das cenas do Duck You Sucker, do Conta de Canalha, e que eu queria mesmo muito ir lá. Eu estive a 8 km lá do sítio, mas não consegui ir porque não chegava lá com luz, e então eu acabei por não ir, vai ter que ficar para outra viagem, vou ter que lá ir. Mas o sítio que mais me desiludiu foi o Parque Western Leone, que é onde está a casa Sweetwater. É aquilo que eu digo no início do filme: há quem se amiga às Caraíbas, mas eu não sentia a mesma coisa. Se fosse às Caraíbas, não sentia a mesma coisa do que ter ido ali. Se calhar estás a ver meio às Caraíbas agora. Se calhar estou. Tenho que ver se o Sérgio Leone lá fez alguma coisa. Mas este trabalho só acaba por ser possível porque eu não consegui ir a todos os locais que eu pretendia ir. E o Daniel, que faz comigo um VHS já há quantos anos, Daniel? 14? 13, 14. Nós fazemos o podcast de VHS, é o podcast mais antigo em Portugal de cinema. Ganhámos o prémio em Podes, por isso. E críticos sobretudo. Aliás, eu estou a pôr a cabeça no cedo, não é? Porque eu faço parte desta trupe de críticos e agora eu vou aqui apresentar alguma coisa e vou ter que levar com algumas das críticas deles. Depois fazem um podcast sobre o teu filme. Exatamente. E o João é um outro parceiro de longa data. Ele faz as bandas sonoras da maior parte dos meus trabalhos. É uma pessoa que entende a estética e a parte visual e compõe com um ritmo e um estilo que é muito. Que me casa muito bem com o meu estilo de filmar. E então nós, apesar de usarmos linguagens diferentes sobre música e imagem, acho que conseguimos criar aqui uma sinergia muito boa a nível de relação música e imagem. E ele, ainda por cima, é um grande fã de Ennio Morricone. E não podíamos falar de Sérgio Leone sem falarmos de Ennio Morricone. Então, sem mais demoras, vou passar a palavra a ti. Eu tenho o microfone, Paulo. Não sei se... Então vá, diz coisas, Daniel. O que é que eu posso dizer da minha Fala parte? do teu projeto. Aproveito para fazer publicidade, sim. Eu tenho um projeto que se chama The World is a Set, em que me proponho a visitar locais de cinema um bocadinho por todo o mundo. É um hobby, um passatempo. Eu já não consigo ir de viagem para lado nenhum sem primeiro verificar que filmes ou produções é que possam ter acontecido ali naquele sítio para depois fotografar. Se ainda não seguem, aproveito e digo nas redes sociais, chama-se The World is a Set.
Já tenho há 5 anos, mais ou menos, e o Paulo, eu já tinha ido, como tu disseste, já tinha ido à zona de Almeria 3 vezes. A primeira vez fui com um amigo, depois da segunda o grupo cresceu e da terceira vez já fui aqui com uma trupe de malta que está aqui também, conhecer alguns locais. E aquilo é uma mina de ouro de produções, não só de western de spaghettis, como de tantos outros filmes. Portanto, há sempre sítios novos para descobrir lá. E o Paulo, se calhar, certo dia olhou para isto que eu estava a fazer e pensou: eu consigo fazer melhor. Então pediu-me algum material, algumas das fotografias que vocês vão ver no filme foram então tiradas por mim e o Paulo usou-as para complementar o trabalho dele. Pronto, acho que é isto. João, fala-nos do teu processo de composição. Bem, tentando não alongar demais, tem sido uma verdadeira aventura trabalhar com o Paulo ao longo destes bons anos, de 2015 talvez, 2014. Então as coisas vão desde o documentário, de repente aparecer-me com um filme épico com cavalos e canhões e os meus cordofones tradicionais já não se encaixavam naquilo e já tinha que ter trompetes e sei lá o quê. E entretanto vem este western, não fui a cabo, e o que é que eu ia dizer? Ennio Morricone, gosto muito, e foi tentar fazer algo que fosse novo e nos levasse àquele imaginário, não é? E então trabalha-se com material analógico, material digital, aos dias de hoje tem de ser, mas acho que a sonoridade, no fim, foi o tema que chamei Almeria, de Leão, que é aquilo que vamos ver agora. Muito obrigado, da minha parte. Muito obrigado, bom filme a todos. Obrigado.